Olá, amores. Vamos mais uma aula sobre Guerra Fria. Revisando, a Guerra Fria é uma disputa ideológica de hegemonia mundial entre capitalismo e socialismo. O poder era a supremacia bélica. Por isso que eu coloquei aqui esta imagem representando, uma grande característica desse período, que foi a corrida armamentista. Nesse período, como um é inimigo do outro, eles criam as agências secretas. Aí surge a CIA nos Estados Unidos e mais tarde a KGB na União Soviética. Então, a famosa corrida armamentista. Ela inicia quando os Estados Unidos jogou as bombas atômicas sobre a cidade de Hiroshima. E aí a União Soviética, o que ela percebe? Opa, eles têm algo que pode nos atacar, nos destruir. Então, temos que estar à altura. Então, começa-se a produção e criação de bombas nucleares. Aqui pela imagem você vê a quantidade de ogivas nucleares que passam a ser produzidas entre eles e a potência que elas têm de destruição. Ok? Então, a primeira bomba atômica ela foi jogada em Hiroshima no dia 6 de agosto de 1945. E 3 dias depois é jogado em Nagasaki. E daí os Estados Unidos pedem desculpa ao mundo porque ele não sabia que isso ia gerar tanta destruição. O interessante é que ele precisou jogar a segunda para poder ter certeza. Em 1949, a União Soviética anuncia também a sua bomba. Olha só, de Hiroshima, a de Nagasaki, Essas bombas aqui, tamanho a potência quando elas explodem, Você observa aqui, olha aqui, 1970 já passava o Monte Everest, depois vem a dos Estados Unidos e a Tsar Bomba. E até hoje, essa semana eu estava lendo e a União Soviética criou um novo míssil, Um novo míssil atômico, que ele é muito mais rápido, o radar dificilmente não pega ele, que tem, a gente vai falar lá na frente, quando falar na Guerra nas Estrelas, é um projeto dos Estados Unidos, que tem mísseis, como está acontecendo em Israel, que pega o míssil de outro país que está vindo antes que caia no dele, entendeu? Só que esse da Rússia, ele é muito potente, que isso daí não consegue alcançar. Para vocês verem, o nome do novo míssil russo se chama Satan II. Então você vê o poder de destruição. Na Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética, eles nunca se atacaram diretamente. Sempre foi um ataque indireto. Todos os confrontos políticos entre eles tentavam ser resolvidos no campo diplomático, Mas teve outras situações, que foram os confrontos indiretos, que foi a guerra entre alguns países, em que eles apoiavam um lado e o outro apoiava o outro lado. Um exemplo, na Guerra da Coreia, Estados Unidos apoiava a Coreia do Sul e a União Soviética apoiava a Coreia do Norte. Guerra do Vietnã, Guerra do Afeganistão, essa área aqui também, que foi para evitar que o socialismo implantasse ali. Quem é aquele que os Estados Unidos investe aqui? Osama Bin Laden. E o conflito entre Irã e Iraque. E quem os Estados Unidos apoia aqui? O Saddam Hussein. Certo? Então você vê que alguns mais cobrinhas que hoje os Estados Unidos tentou enfrentar depois da Guerra Fria foram justamente pessoas que ele investiu, que ele financiou em guerras. Interessante, Temos também a Guerra do Vietnã, que estava lá, eu só dei uma ênfase aqui. Por que a Guerra do Vietnã? Porque essa aqui é a ferida dos Estados Unidos, Ocorreu entre 1959 e 1975. Lá no Vietnã, que agora é um só, eles colocam Guerra dos Estados Unidos.
tá? A gente estuda a guerra do Vietnã, mas lá eles estudam a guerra dos Estados Unidos, porque foi os Estados Unidos que foi lá se meter no país deles. Então, olha lá, contando com a intervenção direta da superpotência, um apoiando o outro, os soldados norte-americanos, apesar de todo aparato tecnológico, tiveram dificuldades em enfrentar os soldados Vietcong apoiados pelos soviéticos nas florestas tropicais do país. Milhares de pessoas, entre civis e militares, morreram nos combates. Os Estados Unidos saíram derrotados e tiveram que abandonar o território vietnamita de forma vergonhosa em 1975. E aí o Vietnã passou a ser socialista, a ser um também, certo? Então, hoje, tem muitos filmes norte-americanos que falam sobre essa guerra. 4 de julho, né? São vários filmes que você vê e eles fazem um drama como se eles fossem os coitadinhos. Os Estados Unidos, para ele poder entrar nessa guerra aí, ele criou, por meio das suas agências secretas, uma forma de culpar. Ah, eu estou entrando porque atacaram, entendeu? Então, os Vietcongs, eles tinham navios deles, próximo dos norte-americanos, e eles criaram que os navios do Vietcong atacaram ele, entendeu? Aí foi a desculpa que eles usaram para andar. Eles mesmos afundaram alguns navios deles, prejudicaram, atacaram os próprios navios deles para dizer que foram de lá. E aí dá a desculpa de entrar aí. É muito interessante quando você começa a ler sobre isso daí. As estratégias que eles usaram para poder se meter aí. Uma outra característica que tem é a divisão três mundos, né? Que era a divisão do mundo entre capitalismo e socialismo, mas eles percebem o quê? Que há uma diferença entre os capitalistas, sabendo que o segundo mundo, os países socialistas não quiseram que havesse uma separação. Todos são socialistas, todos são irmãos, todos são camaradas. Já os países capitalistas separam capitalistas desenvolvidos dos subdesenvolvidos, porque eles dizem que eles não estão no mesmo patamar. Okay? Com o fim do socialismo, essa divisão deixa de existir. Porém, até hoje se usa a expressão primeiro e terceiro mundo, que terceiro mundo se fala dos países, né, pobres, etc. Olha aqui o mapa, como o mundo estava naquela época dividido, tá? Olha aqui, Cuba, um único da América socialista, certo? A cortina de ferro, que é tão famosa, né? Chamada cortina de ferro. Em 1946, Winston Churchill, primeiro-ministro britânico, fez um famoso discurso nos Estados Unidos usando a expressão cortina de ferro para se referir à influência da União Soviética sobre os países socialistas do leste europeu. Isso aqui, ó, a União Soviética, ela passou a ter influência aqui, tá? Aqui era socialista, mas não era alinhada, tá? Com isso aqui, tem um país aqui que são capitalistas também não são alinhados aos Estados Unidos nessa situação. Quando a gente fala alinhado, não tá ali para qualquer guerra que esteja, eu vou me meter por causa deles, entendeu? Então, bem aqui, ó. Então, isso aqui é a fronteira, esses países. Então, ele fala da influência dele aqui, nesses países, e com isso ocorre uma cortina de ferro, uma cortina de proteção contra os países ocidentais, tá? Então, ou seja, até chegar na União Soviética, teria que passar por todos esses aqui. É por isso que ele fala a cortina de ferro. Então, Churchill defendia a ideia de que, após a Segunda Guerra, a União Soviética tinha se tornado a grande inimiga dos valores ocidentais. Olha lá, a ideia que tem, que o lado ocidental ele é democrata, ele tem liberdade, né? E o lado oriental não. Mas não é bem isso que a gente vê, certo? Temos vários países do lado oriental que tem a democracia. O Japão é um. Com isso, temos também um fator importante dessa época, que foi a divisão da Alemanha. Tá? Derrotada da Segunda Guerra Mundial, ela é dividida em 4 ocupações, que foram as que venceram a guerra. Tá? E também elas não ficam contentes porque o lado oriental, né, que chamou Alemanha Oriental mais tarde,
essa parte que pertencia à União Soviética, essa que está de vermelho aqui, os Estados Unidos não se contentou, dividiu a capital. Não era para ocorrer isso. Porque se Berlim estava dentro do lado da União Soviética, que pertencia a ela, não tinha por que dividir Berlim. Mas os Estados Unidos preferiu, né, que se dividisse a capital. Então a capital também foi dividida aqui, olha, do mesmo jeito entre os quatro, ok? Em 1948, Estados Unidos, França e Reino Unido unem suas zonas de ocupação. Em represália a isso, nessa área aqui, isso aqui, olha, elas se unem, né? E em represália, a União Soviética interdita as comunicações entre Berlim, entre os dois lados, entre o lado oriental e o lado ocidental, ok? E também por via terrestre. Em 1949, aí se formam as duas Alemanhas. Oficialmente, ela já estava dividida, mas oficialmente aí vem Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental. Coloquei esse infográfico, achei muito interessante, né, para vocês observarem e olharem tudo o que ocorreu nesse período aqui com essa divisão, né? E isso aqui é dentro de Berlim, tá, crianças? Isso aqui é o Muro de Berlim. Em 1958, o líder soviético Nikita Khrushchev dá um ultimato para que o lado ocidental se desmilitarize, iniciando uma crise política e a fuga dos alemães do lado oriental para o lado ocidental. Então, como aqui realmente, né, era muito rígido, então muitos desses fogem para o lado ocidental, tá? Muitos alemães que estavam desse lado, do lado oriental, fogem para o lado ocidental. Com isso, em 61, ocorre a Operação Muralha da China. Constrói em um dia o Muro de Berlim. No dia 24, o primeiro fugitivo é morto tentando cruzar o muro. Em 71, as comunicações são restabelecidas em Berlim, cortada desde 1952. Em 89, a Hungria anuncia o rompimento da cortina de ferro, né? Ela sai daquele grupo, então se abre espaço com a Áustria, e com isso os alemães começam a fugir por ali, tá? Em 89, o muro cai e noticia eleições livres para 1990. Aí acaba. Uma coisa muito interessante, esse muro, ele foi uma situação muito difícil para esses povos, por muitos anos, do período da Guerra Fria todinha, em que foi criado esse muro como se estivesse no meio da tua rua. De um lado morava tua família, tua mãe, teu pai, tias, e tu morava do outro lado com a tua família. Vocês não puderam entrar em contato todo esse período da Guerra Fria. Só foram começar a entrar em contato novamente quando se cai esse muro, se cai essa visão, essa divisão da Alemanha, né? Essa divisão socialista, tá? Por quê? Porque eles cortaram contatos com o lado ocidental. Foram proibidos. Então, cartas não chegavam, se mandava, mas nunca chegava. Então, isso foi um sofrimento muito grande para esses povos alemães. Até a próxima aula.